uma vez aqui no Hora Musical, num programa Ministrar, e hoje a gente vai fazer um negócio diferente, né, Martinelli? Isso mesmo. Hoje eu falei um pouco com o Martinelli, eu falei assim, bom, a gente já entrevistou muita gente e não entrevistou ele, né, que tem um trabalho musical legal pra caramba, tem uma banda bem legal, já tá já há bastante tempo que já faz, né? Já tem 3 anos, mais de 3 anos já. Então, já tá na hora então a gente divulgar também isso aí. Bom, galera, sejam bem-vindos então mais uma vez e vamos lá. Conta um pouco pra gente aí como que funciona, o que exatamente é. Eu sei que são 2 vertentes, né, na verdade, que você faz ali, né? Como é que é? Na verdade, antes do trabalho que eu faço hoje, né, eu tive uma experiência com a música no geral. Fiquei numa sequência, essa experiência durou 8 anos, com banda de baile e tudo mais. Mas depois disso aí, eu acabei voltando para a igreja e aí eu comecei a encarar a música como forma de ensinar também, né? A minha área, na verdade, é preparador vocal. Eu dava alguma coisa por cima de teoria e tal, mas a minha área é preparação vocal. Muita gente conhece o professor de canto, né? O preparador vocal já é um cara que ele aprofunda um pouquinho mais, porque é o cara que vai preparar o vocal para o CD, é o cara que vai para dentro do estúdio, que fala, não, isso aqui dá para fazer mais, isso aqui brilha um pouco mais se colocar em tal escala. Então, na verdade, esse era o meu papel. E aí, no meio da igreja, eu vim fazer assessoria aí para alguns cantores aí já no meio evangélico, mas eu sempre tinha aquela coisa de começar um projeto meu, né? Só que daí eu acabei ficando doente, e aí enrolou tudo. Depois de ter melhorado, depois dos transplantes e tudo, aí sim eu vim a projetar, né? Comecei com um projeto que chamava 86.400, que era uma banda. Ficou 3 anos na estrada, mas eu estava no processo de espera de um fígado e tudo mais. E depois disso, já depois dos transplantes e tudo, eu tinha acabado 86 porque eu fiquei morando para Campinas 3 anos. E aí quando eu voltei, na verdade, eu comecei um outro projeto que é a 7AC, que já está também há mais de 3 anos já na estrada já. Inclusive você deu aula e dá aula para a maior parte dos guitarristas que eu tenho na banda, né? Sei. É bacana, né? O Thiago. Sim, o Thiago, o Bruno foi da 86, sim. O próprio Guedes, né? Chegou a fazer aula com você. Mas é bacana. E aí lá você tem a parte que tem a banda, né? Isso. Eu já vi que é a banda e você também tem a pregação. Sim. Faz, né? A gente tenta trabalhar numa dinâmica diferente. Geralmente quando se fala música é só música e quando se fala em palavra é só palavra, né? Então a gente tentou fazer algo diferente. Igual o nosso bate-papo aqui, eu sempre vejo você conversando com os convidados. Não basta ser bom, tem que ser diferente, tem que ser atrativo, né? Então a gente criou uma forma de fazer com que fosse interessante. E inclusive dentro dessa palavra, que geralmente é o testemunho, né, meu de vida, a gente trabalha com algumas músicas dentro, então nunca cai naquela coisa parada, né? Então, dentro do curso de oratória, eu aprendia muito a questão do quebra-gelo, né? Então, é uma forma de aplicar o quebra-gelo dentro do testemunho, dentro da palavra. E a música, ela é envolvente, né? Quando você coloca a música para contar uma história, ela faz toda a diferença. Não, sim. Esses dias eu tava em São Paulo e tudo mais, assim, aí em São Paulo você não consegue pensar em muita coisa, parece que você tá sozinho, né? Você queimou a cidade e tal, aí eu pensando assim, eu tava andando, sei lá por onde eu tava indo, eu tava pensando assim na música, né? Que a música é uma coisa, o mundo sem música ele seria extremamente vazio, que parece que a música é a única arte, não ela seja a única, porque talvez a pintura tal, e outras assim tem a questão de você deixar o lugar mais vivo e tal, mas a música parece que ela preenche todo o espaço assim e faz tudo ter sentido, né? Faz uma cor ter sentido, faz tudo. Então eu sempre vi nas igrejas assim e tal, eu tocava numa banda de rock cristão, então tipo, tinha aquela presença, né, de ficar sempre tocando em igrejas, tocando em evento gospel e tudo mais, e a pessoa falando sozinha é uma coisa, com a música, muda com aquele lance muda total, né? Tudo. Aproveitando um comentário seu aqui, que eu já usei já outras vezes já,
uma vez que você falou assim, nossa, imagina os filmes sem trilha musical. Nossa. Imagina, né? E aí eu comecei a imaginar, e eu comecei a usar isso até com alguns alunos meus lá. E eu falei, você já parou para pensar o que seria de um filme, né, sem a música? Tanto é que os filmes mais premiados, né, que a gente conhece, todos eles têm uma trilha fora do comum, né? Que as trilhas que marcam, né? Só de você ouvir 2 ou 3 notas, você já lembra do filme. Da cena. Sim. E tudo mais, né? Inclusive tem uma coisa extra, assim, que eu tô fazendo ultimamente, sempre quando dá, que é muito engraçado, né? Que na verdade eu fiquei meio tipo enjoado, né? De, por exemplo, ali você tá na rua e aí passa aquele cara com aquela música horrorosa no carro e aí você sente que o lugar que você vive só tem aquilo. Aí quando vê, passa um cara do seu lado com, sei lá, um estilo de música que você não curte assim, e parece que você tá entrando no universo dele, né? Aí eu tive essa sacada de falar assim, cara, mas parece que é ele que tá construindo um universo que eu vivo. Então eu comecei a fazer o contrário, agora eu saio com o celular, com a música que eu quero escutar, entendeu? Ou no fone, ou então se eu quiser, tipo, ir mais além, às vezes eu não tenho um fone, que o fone, pra quem não sabe, às vezes faz mal. Sim. E quando eu sei que eu tenho que ficar direto... O músico depende muito do ouvido. É um negócio complicado, então eu evito muito usar um pouco o fone. Então às vezes eu coloco tipo, direto no celular, assim, coloco no bolso e saio, escutando as minhas músicas, né? E aí eu transformo aquele ambiente que eu tô, aquele mundo, no meu universo, né? Eu não fico entrando no universo do cara... Eu não sou fã, nada contra, mas do pagode, ou do sertanejo, ou né? Uns caras que não é o meu estilo de música, né? Então não quer dizer que o cara não possa escutar, não. Quer dizer que eu tenho que ter o meu universo, né? Então é uma coisa extra. Só que acontece sempre de alguém invadir o seu espaço. Exatamente. Isso aí é uma coisa chata. Aqui na rua mesmo, de vez em quando, na escola aqui, tem um rapaz que parou o carro, colocou uma música altíssima, né? Falei assim, chega a tremer os vidros. Qual que é o sentido, né? Não faz sentido. Mas voltando ao lance, a música, ela faz toda a diferença. Isso que você fez eu achei muito legal. Sim. Porque a pessoa vai para curtir uma música e ao mesmo tempo tem a palavra, ao mesmo tempo tem toda a questão da religião, né? Voltada. Isso é interessante. Esse trabalho que a gente colocou agora, né? Em prática, na verdade, a banda tem 3 anos e meio, mas a história toda vem sendo produzida já tem um bom tempo já. Tanto é que as letras que entraram pro DVD que a gente gravou agora em outubro, tem letra lá que foi escrita há 10 anos atrás. Então durante aquele período de doença e tudo mais, porque a gente está falando de música, mas a música vista do ponto de vista do compositor, ela retrata um pouco do universo que ele está vivendo, né? Das letras que a gente colocou no DVD, praticamente das 6 músicas, 5 foram escritas dentro do hospital. Então, se você pegar as letras, elas traduzem exatamente os momentos em que eu vivia a cada ano, né? Eu tentei separar uma música por ano. Então, o CD vai chamar 7, então são 6 canções traduzindo uma de cada ano, né, desse momento que eu fui vivendo. Então, além de eu contar a história, as músicas contam a sua própria história, né? Isso aí é uma coisa meio corajosa de se fazer, porque geralmente a galera quer sempre esquecer o que aconteceu, né? Essa coisa de querer, não, o que eu vivi, vou levar adiante para que as pessoas, né, sintam força também, passem energia e tal para elas. Eu, particularmente assim, eu tenho letra, ó, pra você ver, eu tenho, são 3 letras que eu tenho minhas de música, uma com Sargon, uma com Sargon e 2 minhas, porque tem uma que chama Recomeçar, que eu fiz com Sargon na época, que eu fiz a letra e tudo mais. Eu fiz meio no estalo. E aí eu fiz meio assim, meio no estalo, tava com violão e tal, aí pintou. Aí na verdade não, essa música foi muito engraçada. Porque eu fiz uma harmonia e eu ia fazer uma música pra minha noiva, né? Sim. Eu ia fazer uma música pra ela e não sei mais o que e tal, e deixei aquela harmonia na manga pra na hora que aparecer a letra, né? Porque eu não sou um bom letrista, assim, eu não escrevo com tanta facilidade, eu demoro um pouco, né?
Então, por causa disso que eu vou te contar. Aí eu deixei essa letra, aí eu fiz a letra, só que eu fiz uma harmonia mó heavy metal, assim, levando pra banda e tudo mais. Aí chegou no ensaio assim, tipo, a gente tocou e ficou aquela coisa, tipo, a letra é boa, mas a música, né? A letra é boa, cara, mas aí eu fiquei assim, caramba, eu tenho uma harmonia que vai dar perfeito nessa música, mas é pra outra música, né, cara? Eu fiquei nessa aí, tipo, eu falei, quer saber? Vai, seja o que Deus quiser. Virei pra ele e falei assim, não, vamos fazer, canta aí, Wesley e tal. Aí eu comecei a fazer a harmonia, ele cantou, mas casou perfeitamente, legal, né? Então, aí depois tem uma outra que eu fiz que chama Assim Como Eu. É uma música que fala que Deus ama a gente do jeito que nós somos. E só temos que aprender a saber quem nós somos. Aprender a se enxergar. Exatamente. E na letra fala que todo mundo comete erros. E a natureza é uma coisa que não é errada, mas ela limpa as coisas. Por exemplo, né? O outono, o inverno, tem as plantas, Sim. as folhas da árvore que caem, depois nasce de novo. A onda que joga a sujeira para fora do mar, depois volta limpa, né? A gente tem... Enfim, eu fiz várias reflexões junto com um amigo meu chamado Thiago Jardim. E na época a gente ia começar o Sargon junto, tocar junto, a gente fez essa música, a gente não chegou nem a gravar, a gente gravou num programa assim pro YouTube e tal, lá em São Paulo, mas a gente não chegou a gravar ela, né, o fonograma mesmo. Mas é uma música que eu fiz meio que inspirado no Moisés. Sim. Né? Eu fiz meio que inspirado assim, vendo mais esse lado, tipo, vendo sempre as situações que às vezes ele já passou e as situações que às vezes eu vejo outras pessoas passarem e tudo mais. E Moisés sempre foi uma pessoa que, tipo assim, ele falou assim, não, eu vou ser do jeito que eu sou, não preciso ficar me moldando para agradar ninguém e nem fazer a vontade de ninguém. Eu vou ser do jeito que eu sou porque foi Deus que me fez. Logicamente, isso, todo mundo tem defeito, tem que procurar assim, coisa, mas você foi feito, né? O seu espírito ali saiu de algo, de Deus, né? Então esse é o lance. Então eu fiz essa música meio que inspirada, aí depois rolou um lance com a música Meu Lugar, que eu lembro que eu não sei porquê, mas eu lembro que o Wesley tinha me ligado tal, de madrugada, depois de um tempo assim, tudo mais, ele me ligou tarde pra caramba tal, eu falei, tal, tô voltando, tem uns lances aí, tudo mais. E aí eu pensei naquilo tudo que aconteceu, no lance dele e tudo mais, e pensei nas minhas coisas também e tal, e aí quando veio a letra do Meu Lugar também. Mas você viu que não foi nada, vou sentar pra escrever, foi um negócio meio assim. A inspiração, ela é de momento. É de momento. É uma coisa que você tá vivendo ali na hora e de repente, se você sentar e falar, não, eu vou sentar e vou escrever uma música, não sai. Não sai. Se sair, pode jogar fora porque não... Só que eu vou ser bem sincero, eu meio que as coisas de ruins que aconteceram assim, que é uma coisa meio que normal, né? Na vida de todo mundo, não acontece só coisas boas, né? Sim. Até lá no conto de Branca de Neve, ela dança, Verdade. né? Então, tipo, sempre tem a bruxa que vem trazer a maçã pra gente, né? É uma coisa incrível, né? Isso aí é enfim. Eu procuro meio que levantar da melhor maneira possível, né? Bate a poeira. Já era, tchau, não existe mais, né? E eu gosto sempre das minhas músicas, assim, até agora eu vou gravar mais músicas esse final de ano agora. A gente tá entrando no estúdio com gás pra poder gravar. São músicas instrumentais e eu vou fazer uma música com cada tema já visando esse lado. Não o que aconteceu, mas o que eu fiz pra poder sair e levantar e... Mostrando as ferramentas. As ferramentas, E vou fazer instrumental, só que eu vou transformar isso em vídeo para que leve essa mensagem para a pessoa, né? Porque a vida, eu vou te falar, é uma coisa complicada. Não importa quem você seja e quanto você toca. Verdade. Né? Você, pra vida, você é um mero humano. Né? Que as outras pessoas, e aí você tem que ter Deus, né? Você tem que... Ele é a fonte, né? Ele é tudo. Mas aí, você gravou o DVD, então voltando ao assunto do DVD. O DVD, na verdade, ele em 2014 a gente começou a pensar nele
Mas aí a banda passou por mais uma mudança de formação, porque banda tem muito Hoje você disso, tá com né? o Thiago na guitarra? Isso, o Thiago na guitarra, Gil no baixo, Juscelio na bateria, Rose teclas e voz e o Wallace no vocal, Wallace, né? Aquele canta pra cá, Isso, canta muito. E a Rose também está desenvolvendo o vocal também para fazer uma parceria, porque eu sempre pensei num projeto vocal com duas vozes, um masculino e feminino, porque se você for pensar em todas as possibilidades de música, no vocal você tem que pensar num homem e numa mulher, né? E para a gente tentar alcançar o máximo possível de extensão, porque hoje em dia não se faz mais o vocalista que pega as oitavas todas, né? Hoje em dia a gente divide isso, partilha isso. E aí a banda estava entrando nessa formação de 2014 para cá, mas o projeto foi sonhado. Em 2015 a gente não conseguiu concretizar isso, em 2016, né, agora outubro, aconteceu. E na verdade, sim, foi tudo preparado por Deus mesmo, porque para contar essa história, para viver essas canções, né, a gente foi pro estúdio lá pro Totem com o Daniel, a gente organizou no Teatro Pinatel, a gente queria fazer algo bacana, né? Toda a decoração do teatro, a parte de cenário foi o Prado Neto que fez. Esperamos o cara voltar da Índia para fazer o cenário pra gente. Ele ia viajar no sábado, na sexta-feira ficamos lá até 00:30, montando tudo. Então assim, tudo foi Deus quem foi dando o caminhar e tudo. A questão financeira, porque o custo de tudo é muito alto, né? Então para tudo ficar não perfeito, mas para ficar à altura do que a gente queria, a gente tinha que gastar uma grana boa, né? Além dos músicos que trabalham comigo, envolvi outros músicos também, no caso o Paulinho Batera, né? Quem me ajudou a produzir os arranjos, ele e o André Rolim, né? Lá da Central. O André toca guitarra. Isso, o André tava lá na Expo Guitar. Tava. E o Tavinho veio junto com eles no baixo. Antes disso, eu tive o Fabinho, né? Também fazendo arranjo de baixo. Então, assim, uma equipe muito grande, muito boa. O John fazendo teclas. Então, a gente trabalhou muito. Durante uns 4 ou 5 meses, a gente trabalhou só pro DVD. Então, lembrando até das coisas que a gente conversa aqui, tudo vai de muito trabalho, vai de muito esforço. Não é fácil. Toda semana tendo que pagar estúdio, viagens para Cambuí para pegar áudio. E aí foi uma trajetória longa, mas graças a Deus no dia 15, né, eu me surpreendi com o resultado. Porque por não ser um evento realizado na minha cidade, né, no caso Pouso Alegre, foi em Santa Rita, né? Aqui estava chovendo, lá não estava só chuviscando, mas aqui estava chovendo. A maior parte das pessoas dependiam de carro, né, para ir para lá. Então, uma série de outras coisas. O evento foi feito com 12 dias de divulgação. Então, eu não divulguei antes porque, como eu era candidato a vereador, eu não quis misturar, né? Eu perguntei na parte jurídica e tal, até podia divulgar, mas eu não quis misturar. Eu sou meio sistemático com essas coisas, né? Das pessoas já queriam tirar proveito da situação do DVD para me promover como candidato, então eu não quis. E aí acabei fazendo uma divulgação do DVD com 12 dias. E me surpreendi porque o teatro praticamente encheu, né? Então, isso, e são 860 lugares. Então a gente ficou muito feliz com o resultado, a recepção das pessoas com as músicas, né? As pessoas gostaram muito do que ouviram, o reflexo foi de imediato, né? Eu saí de Santa Rita, era 1h da manhã, depois do DVD, quando eu cheguei em casa, que eu abri o Facebook, um milhão de fotos, né? De gente filmando, tirando foto, falando que foi massa e tudo. Quem não foi, né? Tipo, falou que se arrependeu de não ter ido, mas que não conseguiu, mas que queria o DVD. Então tudo isso, isso é legal. Isso traz um negócio bom pra gente, né? Reconhecimento, né? Você vê que o seu trabalho, não é só, a gente não busca só reconhecimento, mas sei lá, as pessoas têm carinho com o que a gente ralou, é legal, né?
E uma coisa bacana disso tudo, a gente precisava de direitos autorais de 2 músicas, né? E uma delas era do André Valadão. Sim. Então, como que eu vou conseguir o direito autoral de uma música do cara, né? E de repente ele veio para Machado fazer a marcha em Machado. E a gente teve a oportunidade de sentar e conversar com o cara muito humilde, né? Conversou com a gente, cedeu todos os direitos, toda a parte de produção, o escritório dele, né? Entrou em contato com a gente, aí já a gravadora, né? Também já entrou em contato, já mandaram a papelada tudo, então você vê assim um certo cuidado, né? Porque uma coisa é o cara que já está lá em cima ajudar, né? E dar essa mão para quem está começando agora, né? É muito, muito difícil. Eu conheço o guitarrista deles lá, Sim. que não veio tocar, é o guitarrista do Diante do Trono, Sim. que é da irmã dele, né? Sim. Como é que ela chama? Ana Paula. Ana Paula. É o Jerry, toca pra caramba também e tal, o pessoal muito bacana assim. Mas é bacana, né, ter essa união e a galera também tá comparecendo isso aí. E quando que sai o DVD? Você vai fazer o DVD? Então, na verdade a gente está terminando agora a parte, porque anda em 2 linhas, né? Tem a parte de edição do áudio, que o Daniel que fez, e a parte da edição de vídeo, que foi a Update que fez. E aí os dois estão trabalhando separado, o Daniel nos áudios e o Carlos da Update no vídeo. E aí isso vai juntar, né? Então o Daniel fechando a parte dele, o Carlos junta tudo e coloca os filtros e tudo mais. A gente calcula que até fevereiro a gente já tem na mão para fazer o lançamento. Legal. E aí a gente quer fazer um bem bolado, já soltar DVD e CD já num pacote só. Isso é legal. Então a gente está correndo com isso agora. Apesar de a correria ter ficado um pouquinho mais apertada, né? Porque chegou minha filha também agora. Verdade, parabéns. Chegou Parabéns, agora e tanto é que na semana passada foi tudo meio tumultuado. Na verdade, né? eu vi lá, uma bonitinha. Sim. Que legal, né? O Kiko vai ter gêmeos. Nossa. Ele tá com uma filha a filha dele já tem há 5 anos, eu acho, 5 ou 6 anos. A gente se conheceu e ela tinha 4. Isso, vai fazer uns 6 anos, né? E aí ele tava em turnê com o Megadeth e tal, tudo mais, aí ele ficou sabendo que ia ser pai de gêmeos agora. O susto é dobrado, né? Agora eu quero ver. Mas é legal isso aí, parabéns mesmo. Pra gente foi um sonho, né? Porque dentre os muitos milagres que eu falo que viver pra mim hoje é desfrutar de milagre, né? Eu tinha logo no primeiro exame, foi dado para mim 3 meses para morrer. E depois disso eu vivi 7 anos escutando, mais uma semana, mais 3 dias, mais 10 dias, entrei em coma, falência múltipla de órgãos, volto, até óbito já tinha pronto. Então um monte de situações, né? Depois chega, faz transplante, aí dá errado, 3 dias aberto, aí faz outro. E tudo mais, e tudo isso, e lá no início a gente sonhava também em ter filho, né? O nome da minha filha a gente já tinha, já quando a gente namorava. E quando eu terminei todo esse processo, conversando com o pessoal da equipe que cuida de mim lá em Campinas, eles falaram assim, agora a gente vai esperar, porque eu falei que queria ser pai e tudo. Aí eles falam, não, a gente vai fazer agora esses 3 primeiros anos de tratamento e tal, e depois a gente fala se você pode ou não tentar. E depois de 3 anos transplantado, aí veio a notícia de que eu podia tentar, né, ter filhos e tudo mais, e no final desse 3º pro 4º ano, alguns exames falavam que a chance que eu tinha de ser pai era muito pequena. Porque toda a medicação que eu tomo pro fígado, ela acaba matando o espermatozoide funcional. Isso aqui. E aí a chance era muito, muito, muito difícil. E a Pamela então veio para, mais uma vez, né, abençoar a vida da gente. Tem horas que eu fico lá de madrugada. Essa madrugada mesmo eu acordei umas 4h30. Acordei assim e fico olhando assim ela dormir, sabe? Ali quietinha. Eu quase não acredito, sabe? Tem pai babão, né? Eu devo ser pior. Não, porque, imagina. E a galera ciência de médico, eles são pessimistas, né? Na verdade, assim, eu acabei fazendo muitos amigos, né?
Apesar que até hoje, né, eu sou mineiro teimoso. Sim. Porque várias vezes falaram que ia morrer, não morre, né? Saquei. E aí eu fiz muito amigo nesse meio. Até um dia eu cheguei para um dos médicos que cuidavam de mim, eu falei para eles, por que toda vez eles, né, ficavam dando esse sinal de alerta de que ia morrer, né? E um deles falou para mim, falou, não, a ética médica hoje fala que eu não posso, né, enganar o paciente, porque antigamente eles não falavam, né? Falavam, não, tá tudo sob controle, só que daí o cara morria, a família vinha toda em cima. Então hoje não, hoje eles falam o quadro real, por mais que seja difícil, né? Então se o cara, né, melhorar, pelo menos o quadro real era aquilo lá. Comigo o trânsito de médico foi complicado, porque quando eu tive aos 15 anos, sei lá, adolescente, peguei a tendinite, né? Os 2 braços e tal. Eu fui pra fisioterapia e tudo mais, e aí beleza. E aí a fisioterapia resolveu, né? Foi uns exercícios lá e tudo mais, mas sempre ainda tinha alguma coisa. Vira e mexe, tipo, dava dor, viajava pra tocar e dava dor. E né? Diz que é uma dor terrível, né? Diz comigo era a preocupação de estar doendo e de tocar era maior, sabe? Não era uma dor tão assim, mas era aquela coisa que parece que você ficava sentindo o tendão ali, entendeu? Era uma coisa meio chata, né? Não era um negócio. Então, vou dar um cortinho lá no. Beleza. Não era um negócio doendo e tal, aquela dor, mas era chato. Nenhuma dor é legal, né? Ainda mais quando a dor vem com preocupação, aí você já fica muito ruim. Mas aí beleza, aí com o passar do tempo, alongando e tudo mais. E aí eu fui ao médico para poder sair do quartel. Eu queria ir pro exército, né? Eu tava numa época que eu tava tipo, trabalhando muito, 17, 18 anos. Eu já estava conseguindo coisas muito legais e ali nesses 18 anos ia dar uma pausa e eu não ia conseguir voltar. Porque é assim, pausou já era. Pra você voltar, meu amigo, porque já entrou 20 no seu lugar, entendeu? Começou, deu start e vamos embora. Não para. E isso eu tinha em mente já e eu sabia que a coisa ia ficar apertada, né? E aí o quartel ia acabar com a minha carreira. E eu falei assim, não vou, então eu tenho que ir ao médico para pegar o atestado médico para comprovar que eu tenho tendinite, que eu não posso. Aí eu cheguei num centro médico lá e tal, o médico virou para mim e falou assim, olha, você tem um lance que não é tendinite, é tensionovite, é um negócio assim, um nome assim, e não tem cura, e a tendência é você tocar mais devagar, até é perigoso um dia você nem conseguir tocar, tudo mais. Aí eu, cara, me assustou, né? Falei assim, cara, então você tá querendo dizer que eu tô ferrado, né? Então, tipo, pô, tirando toda a expectativa lá da frente. Você tá ficando doido, né? E aí ele me deu um atestado que eu tinha lá, que era o que eu queria, e depois eu falei assim, primeiro eu vou sair desse cara, e aí depois eu vou resolver isso. Aí eu lembro que depois eu fui num Klaus que faz acupuntura, eu falei pra ele, o diagnóstico foi esse, o cara falou isso. Ele falou assim, esse cara tá louco, entendeu? Não existe isso. Ele falou assim, cara, você tem cura assim e tal, você vai fazer assim, te fez uma sessão de acupuntura, nunca mais deu problema. E para contratar os shows, como é que o pessoal faz? Então, hoje a gente está trabalhando só com um número só, né? A gente já trabalhou com vários números, mas hoje a gente está só com um número que também é o WhatsApp, né? Que é o 35 99911 0606. Que é o número que a gente usa padrão para tudo, porque quem acaba direcionando, né? Tudo é minha esposa. E ela que faz as agendas da banda, ela que faz tudo. Programas, as viagens e tudo mais. Legal. E através desse número você resolve tudo. Resolve tudo. Legal, galera. É isso aí. Hoje a gente está aqui com o Martinelli, que é o cabeça desse programa, né? Que é o que começou tudo. Ele que fez um convite e até então a gente não tinha feito essa troca, né? Que ele sempre fez as entrevistas e depois eu comecei a trazer os convidados, mas agora o convidado é ele, né? Com muita satisfação, porque é o trabalho mais legal que tem na região. No cenário gospel, que eu vejo, que é o que mais cuida com carinho, que é o que mais leva a sério. Bom, deve existir outros também, mas o que está fazendo pra gente ver e trazendo pra gente é o Martinelli. Se vocês puderem contratar, tem a minha indicação particular aí. É isso aí, galera. Um grande abraço, obrigado por vocês acompanharem mais uma vez o programa e até a próxima. Valeu!
aqui eu tenho Wallace e Rose nos vocais, também nos vocais ali Noemi e Eduardo, né, nos teclados ali atrás, John, e atrás na guitarra, André Rolim, Lucas Noronha, Tavinho, Tiago Silveira, Paulinho Batera. Ali atrás, vou chamar aqui pra frente aqui, Juscelio, outro batera, outro baixista, Gilcimar, vem aqui pra frente. Agora todo mundo deixa os